Então, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Especial na Informação. Boa noite, Ricky. Boa noite, Luís, como é que estás? Estamos satisfeitos hoje porque temos notícias muito importantes para quem reside no estado de New Jersey. Já sabe que vamos ter as habituais notícias, o desporto, a linha aberta e depois a conversa, os aniversários e os aniversários de casamento, que é uma coisa que nós fazemos sempre com muito gosto. Não é? Correto, Luís, e vamos começar com notícias de New Jersey. O governador Phil Murphy anunciou hoje que a partir de 28 de maio será levantada a obrigatoriedade do uso de máscara no estado. Contudo, pode ser exigida a sua utilização, quer por funcionários, quer por clientes, em qualquer estabelecimento comercial. Ainda assim, continuam a ser obrigatórias em casas de saúde, lares, transportes públicos, aeroportos e aviões e em estações de comboio. Também será obrigatório em qualquer agência ou escritório do Estado, como, por exemplo, um centro de motor vehicles. Creches, escolas, pré-primárias e summer camps serão obrigados a usar máscara. Também a partir de 28 de maio não será necessário manter a distância de segurança de 6 pés, salvo raras exceções como escolas, centros de cuidados de saúde e centros de transportes públicos. Qualquer negócio está também no direito de exigir que se mantenha o distanciamento social. A partir da próxima sexta-feira, reabrem as pistas de dança em bares e restaurantes e já se pode pedir comida e bebida ao balcão. Já a partir de 4 de junho serão levantados os limites de pessoas em espaços interiores e será aumentado o limite de 30% em grandes áreas internas com capacidade para 1.000 ou mais pessoas. Bem, para quem gosta de dançar, portanto, já na próxima sexta-feira já podem dar um pezinho de dança, não é? Correto, bares com música ao vivo, já podem dançar, festas sociais. Digamos que é pouco a pouco um retomar à normalidade, que já está a acontecer um bocadinho por todos os Estados Unidos, se bem que aqui em Nova Iorque e em New Jersey também na costa da Califórnia a situação ainda não está completamente aberta, mas era algo por o qual esperávamos há bastante tempo. Mas atenção, se a dona do estabelecimento ou os donos insistirem que não aceitam o não uso de máscara, as pessoas têm que usar máscara. Não é? Sim, portanto, basicamente o que está a acontecer é que há uma responsabilidade social e o dono de um estabelecimento poderá a qualquer momento dizer que requer o uso de máscaras, que requer o distanciamento social e qualquer cliente terá que seguir essas normas, senão é convidado a sair. Portanto, já podem entrar todos abraçados nos restaurantes. Tá? Abraçados, beijinhos, nos bares, nos bares. Há aí uma coisa, e para dançar é preciso máscara ou não? Não, também para não. já, neste Pois momento, estar as a dançar indicações... com o da máscara é um problema. Muito complicado, não é? especialmente se é um rock, não é? A partir do próximo fim de semana será levantada a suspensão a católicos praticantes de participação nas celebrações eucarísticas. O padre João Carlos Sousa dá-nos os pormenores. A suspensão a católicos... Realmente é uma coisa que nos afetou bastante, pelo menos a mim como padre e a todos. É o que é um pastor sem o rebanho. Tem sido muito difícil não ter o povo junto de nós, tem sido um bocado triste até falar para uma igreja vazia, pelo menos nos primeiros meses, até que se começou a ver alguma participação. Os bispos daqui das cinco dioceses de New Jersey decidiram, no corpo de Deus, retirar a suspensão de não participarem na missa dominical. Continua a haver aquela cláusula em que quem se sentir doente, quem tenha precauções, quem tenha sintomas de esta infecção do Covid-19 ou qualquer outra infecção, não precisa de ir à missa, pois está fora de pecado se o faltar. Mas tenho tido muitas pessoas que vêm ter comigo e dizem: Padre, estamos a sentir essa falta, esta fome, esta abstinência da Eucaristia tem-nos fazer muita falta. Tem sido uma maneira fantástica de poder levar a palavra de Deus destes nossos conhecidos.
falo de minha parte, a minha tia em Portugal vê a minha missa aqui desde os Estados Unidos, mas embora a palavra chega aos ouvidos do crente, o crente precisa desta verdadeira comunhão que só pode receber quando está presente dentro da igreja e subir ao altar para receber a Santíssima Eucaristia. Estamos muito felizes, muito gratos e agradecemos a graça de Deus que, por estes meios, como diz os nossos bispos de New Jersey, de vacinas e de assistência médicas, que estamos a chegar a um ponto de podemos normalizar as nossas vidas cotidianas como tem sido no passado. Demos graças ao Senhor desta inteligência, desta ciência que Ele, na sua graça, dá ao ser humano. E então estamos muito felizes em poder receber e dar as boas-vindas a todos os fiéis dentro da nossa casa de Deus, dentro do nosso lugar de culto, para que podamos celebrar a nossa religião, celebrar a nossa Santa Missa e teremos verdadeira comunhão, não só com o nosso Deus, mas também entre nós irmãos, pois é assim que Deus quer. Ricky, o Padre João Carlos dá-nos a ideia de que chegou o momento de desconfinar, digamos assim, e de estarmos presentes nas igrejas. Chegou a essa altura já. Eu acredito, portanto, que as tecnologias permitiram que toda a gente tivesse acesso aos rituais religiosos, mas é verdade também que as igrejas vazias é uma grande preocupação. E no momento em que a abertura económica é uma realidade em todo o país, neste caso aqui nos Estados Unidos, faz todo o sentido apelar claro. À presença na Eucaristia Dominical. Há pouco estávamos a falar de desconfinamento praticamente total em New Jersey, mas o que é certo é que não somos os únicos, pois não? Assim é, Luís, e eu pedi à produção para colocar um mapa dos Estados Unidos. Neste momento, como podemos ver, azul escuro, o interior do país está completamente desconfinado. Neste momento, portanto, até a Flórida. Até a Flórida. Aquilo que foi anunciado para New Jersey e Nova York, este mapa ainda não está atualizado, porque o governador Phil Murphy acabou de dar essa informação. Portanto, o interior dos Estados Unidos está completamente desconfinado. Vemos ali, portanto, simplesmente a costa este e oeste. Alguns dos estados apresentam algumas restrições. Também o Novo México e Oregon, que ainda não tem uma data para reabertura, agora está tudo, praticamente todos os outros estados têm datas até ao final do mês de junho. Continuamos a ter uma vacinação em massa praticamente em todo o país, não é? Sim, e agora, portanto, a maior preocupação, ou digamos, o maior objetivo neste momento na campanha de vacinação é tornear a opinião dos indecisos. Portanto, neste momento não há marcações, Sim. As vacinas estão disponíveis em centros de vacinação. E já se pode escolher a vacina, não é? Já se pode escolher a vacina, qualquer farmácia neste momento já tem também a possibilidade de médicos particulares. Portanto, neste momento é uma campanha de informação que vem desde Joe Biden às autoridades estatais, locais. Temos, por exemplo, hoje a cidade de Elizabeth, de Newark, tem 47% de residentes já vacinados. E estamos a acompanhar, portanto, uma evolução, digamos que há neste momento mapas que nos indicam qual é a evolução semanal. E cerca de 40% de pessoas já com a primeira dose. Correto, cerca de 40%. E eu lembro que Ras Baraka, por exemplo, aqui em Newark, avisou que precisamos de 47 mil vacinas para atingir a chamada imunidade de grupo. Portanto, neste momento é um contrarrelógio para quê? Para que não possamos ser surpreendidos com essas variantes. Em Portugal as coisas continuam bem, mais Correto. ou menos bem. Não só no que diz respeito a óbitos, aí as coisas estão bem, mas o índice de transmissibilidade continua ligeiramente a aumentar. Correto, Luís. Foram registados em Portugal 241 novos casos e apenas uma morte por Covid-19. O índice de transmissibilidade subiu e, como tal, ontem os internamentos aumentaram em enfermaria, mas baixaram nos cuidados intensivos. Portugal contabilizou um óbito e 241 casos de infecção por Covid-19 nas últimas 24 horas. O boletim da Direção-Geral da Saúde revela que estão internados 239 doentes, mais 19 do que no dia anterior.
Nos cuidados intensivos estão 57 doentes, menos um do que no domingo. Os dados indicam ainda que mais 287 pessoas foram dadas como recuperadas e que há mais 109 contactos em vigilância. A maioria dos casos hoje reportados foram registados na região de Lisboa e Val do Tejo, que soma mais 97 infecções. No entanto, a única morte associada à Covid-19 aconteceu na região norte, que contabilizou mais 60 novos contágios. A região centro reportou 20 novos casos, o Alentejo 8 e o Algarve 13 casos de Covid-19. Nos arquipélagos, os Açores têm mais 26 infectados e a Madeira tem hoje 17 novos casos. O índice de transmissibilidade, ou RT nacional, subiu de 1,03 para 1,06. A taxa de incidência também aumentou de 52,6 para 55,6 casos de infecção por 100 mil habitantes, aproximando-se assim do nível amarelo da matriz de risco que regula o desconfinamento. A Direção-Geral de Saúde identificou cerca de 20 casos de infecção por Covid-19 associados aos festejos da vitória do Sporting no campeonato. No entanto, admitem ainda que possa haver mais, mas que ainda não tenha sido estabelecida essa ligação. A Direção-Geral da Saúde referiu hoje que até ao momento foram reportadas perto de 2 dezenas de casos associados aos festejos do campeonato de futebol, referindo-se aos que sucederam a quando das celebrações pela vitória do Sporting. Isto embora a DGS tenha acrescentado que as celebrações não explicam a totalidade do fenómeno e que a incidência cumulativa a 14 dias por cada 100 mil habitantes no concelho de Lisboa tem aumentado desde o início de maio. A mesma fonte refere que este aumento se verifica com maior incidência na população de adultos jovens. A DGS explica que o recente pico de casos é uma consequência natural do desconfinamento, que tem sido faseado e ainda de outros eventos, verificando-se uma maior ocorrência de casos em contexto familiar, escolar e ainda laboral. A Direção-Geral de Saúde garante estar a acompanhar e a monitorizar a situação em articulação com as autoridades locais, insistindo no apelo ao cumprimento das medidas de proteção individual. Na sexta-feira, o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, anunciou que Lisboa e Val do Tejo apresentavam um índice médio de transmissibilidade de 1,11, sendo a única região de Portugal continental com um RT acima de 1. Já hoje foi aventada a possibilidade da região de Lisboa e Val do Tejo recuar na fase de desconfinamento. Portugal atingiu no sábado 5 milhões de vacinas administradas. Segundo a Task Force, esta é uma marca importante no caminho de atingir os 70% da população imunizada até ao início de julho. Portugal ultrapassou no passado sábado os 5 milhões de vacinas administradas contra a Covid-19, referiu a agência Lusa, fonte oficial da Task Force para a vacinação. Segundo o Gabinete de Comunicação da Task Force, o número abrange Portugal continental e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. No caso específico de Portugal continental, espera-se que os 5 milhões de vacinas administradas sejam atingidos nesta segunda-feira ao final do dia ou na terça-feira de manhã, indicou a mesma fonte. Em Portugal continental, o total de vacinas administradas era, até esta segunda-feira de manhã, cerca de 4 milhões e 939 mil, das quais cerca de 3 milhões e 300 mil primeiras doses e perto de 1 milhão e 500 mil com a vacinação completa. No sábado, o coordenador da Task Force para a vacinação contra a Covid-19, Gouveia Melo, disse que no dia 8 de agosto, 70% da população terá pelo menos uma dose da vacina. Passos importantes para que no verão o país possa receber os imigrantes portugueses com menos restrições e com mais segurança. Na Europa começa-se a desconfinar e algumas restrições começam a ser levantadas. Países como a Alemanha, a Roménia e a França voltam lentamente à normalidade. Lentamente levantam-se as restrições na Europa. Na Alemanha, algumas das discotecas de Berlim voltaram a abrir portas. A vida noturna faz-se nos espaços exteriores, mas nem todas as casas noturnas da capital alemã possuem esplanada. Após um longo encerramento devido à crise sanitária, a vida noturna regressa aos poucos. Ao mesmo tempo, mais de 35 mil peregrinos católicos reuniram-se num santuário a céu aberto na Roménia.
A procissão escolar tinha sido cancelada no ano passado devido à situação sanitária. Foram impostas rigorosas medidas contra a Covid-19, mas algumas pessoas não respeitaram regras básicas, como o uso correto de uma máscara. Foi organizada também uma maratona de vacinação para quem quisesse receber a vacina. Entre os presentes estava um influente monge franciscano que sobreviveu à doença. Disse que esteve no hospital com Covid-19 e que não gostou da experiência, dizendo ainda que enterrou bastantes pessoas que morreram com esta doença. Em França, o fim de semana é marcado pela flexibilização das restrições sanitárias. O número de pacientes com Covid-19 está a diminuir nos hospitais, mas uma nova variante está a levantar preocupação em Bordeaux e a cidade está a vacinar urgentemente os residentes. Portanto, a Europa está assim, mas Ricky, amanhã, não perca o nosso colega em Lisboa, Camilo Lourenço, porque o que ele explica em relação à Espanha é complicado. É que ele diz, em relação à Espanha, que o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, chefe do governo espanhol, ficou ligeiramente invejoso dos britânicos terem escolhido Portugal para passar férias e não a Espanha. Então decidiu abrir hoje para toda a gente. E então ele chama-lhe imbecil. Esta é a palavra usada pelo Camilo Lourenço. Não perca amanhã, porque é mesmo imperdível. É de facto uma crónica fantástica. E isso, Luís, também prova que os governos olham muito para aquilo que é feito na porta ao lado. Exatamente, e o impacto económico. Só que para em Espanha a situação não é a mesma de Portugal, não é? Depois de se ter dedicado a uma vacina para o combate à pandemia da Covid-19, Katalin Karikó, vice-presidente da Pfizer-BioNTech e autora da patente da vacina, quer dedicar-se agora à cura de pacientes com cancro. Katalin Karikó, vice-presidente da BioNTech e autora da patente na qual se baseia a vacina contra a Covid-19 criada em conjunto com a empresa norte-americana Pfizer, é agora cidadã honorária da cidade de Szeged, na Hungria, onde completou os estudos antes de ir viver para os Estados Unidos. A cientista húngara, tida como um dos favoritos ao Prémio Nobel deste ano, falou aos microfones da Euronews sobre os projetos atuais e futuros. Penso que neste momento testar novas variantes e, se necessário, produzir uma nova vacina é algo que os meus colegas podem fazer. Neste momento, quero concentrar-me na criação de ARN, que codifica proteínas terapêuticas que podem ajudar a sarar feridas, cicatrizar ossos ou ajudar na cura de doentes de cancro. Illetve olyanokat, amelyek a rák területén fogják segíteni a betegeket. Katalin Karikó vive nos Estados Unidos desde os anos 80, recordou-nos os tempos em que estudou na Universidade de Szeged e fez o doutoramento no Centro de Pesquisas Biológicas da mesma cidade. A cadeira mais temida era Química Orgânica. O nosso professor, Gábor Bernat, ensinou-nos sobre os compostos heterocíclicos e tínhamos de memorizar vários nomes. Escolhi o mais simples, que são as poliaminas, que de heterocíclico não têm nada. Karikó está na BioNTech desde 2013 e é a principal responsável pelas pesquisas sobre o ARN mensageiro. Portanto, Karikó é sem dúvida uma candidata prioritária ao Prémio Nobel da Medicina. Eu diria que é a principal candidata e que a tendência deverá ser toda nesse sentido, Sim. porque onde estamos hoje não é todos os dias que não se é todos descobre os uma dias. vacina destas. E num tempo recorde. E sem dúvida, portanto, é uma excelente opção. Bem, vamos para Newark de novo, vamos regressar aqui à nossa cidade e falar da Casa do Ribatejo, que organizou uma noite de anedotas e de petiscos e celebrou assim 27 anos de existência. Foi de facto uma festa muito bonita. As anedotas não eram daquelas picantes, pois não? Não era, mas temos uma anedota para fechar a peça. Que Temos bom! uma anedota também. Então, uma festa bonita que, graças à flexibilização de algumas restrições, teve um enorme sucesso. Petiscos e anedotas marcaram a noite na Casa do Ribatejo, no dia em que celebrou também o 27º aniversário da coletividade.
Tenho gostado bastante. Eu, com 27 anos de casa, sou hoje a presidente. Tenho passado muitos presidentes por aqui. Um deles o Salvaterra, a Maria Salvaterra e outros quantos. Mas estou contentíssima de hoje eu ser presidente desta grande casa, ao fim de 27 anos. O Coletivo Ribatejano é uma das mais emblemáticas organizações portuguesas na nossa comunidade. 27 anos é uma vida, 27 anos é mais que 27 anos. O que é que eu quero dizer com isso? Tem sido 27 anos de sacrifícios, esforços, ilusões, desilusões e tudo mais. Nós poderemos ser talvez o clube mais emblemático cá do sítio, não somos o mais antigo, longe disso, 27 anos não nos dá essa primazia, mas temos talvez o clube mais carismático, vamos lá, quero dizer. À boa maneira ribatejana, o convívio foi simples, mas muito bem idealizado, com petiscos e anedotas bem delineadas. Sei lá, uma brincadeira. Olha aí, tudo animado, a casa está confortável. Petiscos e anedotas é o que a gente gosta. Ou não fossem os ribatejanos gente de alma e coração. E é uma maneira de trazer os sócios e não só amigos da Casa do Ribatejo, para a gente se divertir um pouquinho e passar uma noite diferente das outras. É pena que não apareçam mais pessoas a contar piadas, porque toda a gente sabe piadas. Uns têm vergonha de falar. Eu estou ali sentado, estão toda a gente, João, conta esta, João, conta aquela. Vai lá e fala, mas pronto. A finalidade é passar um bocadinho de convívio e toda a gente gosta de ouvir piadas. No momento em que a pandemia continua a marcar o ritmo das nossas vidas, esperança é algo que une os mais audazes. Os clubes são viáveis. Desde o momento que as pessoas se capacitem, que os têm que ajudar. E ajudar como? Comparecer nas festas que eles vão fazer, ajudar quando for necessário voluntariar. Isso são as razões principais para os clubes se manterem. E não é difícil. E não é mesmo difícil quando, de um lado, os artistas fazem muito bem a sua parte. A maioria das anedotas portuguesas é tudo baseado nos alentejanos. E eu adoro anedotas, eu adoro fazer rir. Eu gostava, seria a minha profissão preferida, seria fazer rir. E gosto de contar as anedotas que se passam com os alentejanos. Então E às vezes eu estou a contar as anedotas e estou a ver Estás a tirar a fotografia? Sim, estou a ver o filme todo, estás a ver? E mesmo com o nervoso miudinho, não deixam de ter a sua graça. De forma simples, mas com muita alegria, os ribatejanos cantaram-se parabéns e sorriram, determinados em alcançar melhores dias. As pessoas iam para o trabalho, levavam um bocadinho de pão deste tamanho e um bocadinho de chouriço. E eram dois amigos, estavam no trabalho, a trabalhar lá por tirar cortiça, trabalha-se muito no Alentejo, a tirar cortiça. Chega a hora do almoço, diz um para o outro, epá, temos aqui tão pouca comida, tenho uma ideia. Diz, qual é a ideia? Olha, vamos dormir, o Alentejo come e depois dorme a cesta. É derivado do calor que está, claro, mas a gente torna isso uma anedota. Diz, hoje dormimos a cesta primeiro e depois a seguir é que comemos o pão com chouriço. O que tiver o sonho mais bonito é o que come o pão com chouriço. Diz outro, pode ser. Então o outro tirou as botas, né? Deitaram-se numa saca ali no chão. Só o outro era com a intenção de o enganarem. Assim, quando se deixa dormir, o outro foi comer o pão e o chouriço. O outro estava a roncar e ele acordou. Opa, acorda, diz ele, vou-te contar o meu sonho. Tens de desculpar, mas o pão e o chouriço vai ser para mim. Diz ele, conta lá. Mas o outro já tinha comido o pão e o chouriço. Conta lá. Olha, eu subi ao céu, montei-me numa nuvem. Tu nem imaginas, lá no céu, perto do céu, que ainda é numa nuvem, né? Eu ia numa nuvem ver uma estrela. Eu saltei para a estrela, agarrei o bico da estrela. Olha, um dia no bico da estrela aparece uma lua. Diz o outro, para. Tu que foi agora? Espera, antes que caias, eu vi-te na nuvem. Digo, onde é que ele vai agora a esta hora? Quando eu te pegar um salto para a estrela, disse, este já não volta para trás. É melhor eu comer o pão com chouriço. Portanto, é sempre uma bela anedota e um petisco à mistura, não é? É claro que E os sim. alentejanos estão sempre propensos, não é? São sempre propensos, mas é muito bom quando o alentejano conta histórias e anedotas deles próprios. Deles próprios. É uma alegria. O que é de facto fantástico. Mas não foi só isso que aconteceu em Newark, houve mais festas. Mais festas. Na sede do Rancho Dança na Eira realizou-se uma noite de fados, que contou com a presença de vários artistas da nossa comunidade. Foi o regresso aos eventos do coletivo da Fundação Bernardino Coutinho. Cantigas do fado, retalhos de vida, umbrais de um passado de porta corrida.
O rancho folclórico Dança na Eira organizou no passado fim de semana uma noite de fado, o primeiro evento depois da pandemia. Isto é um recomeço que nós estamos a fazer para que as pessoas comecem a vir e se sintam um bocadinho mais à vontade. As coisas estão a melhorar e o nosso propósito é começar aos poucos a vir ao normal. O momento mereceu o apoio de todos, num regresso há muito esperado e que se espera seja para continuar. Lindo, lindo. Eu fiquei tão emocionada quando a Judite me chamou para dar as boas-vindas e realmente eu senti algo tão... porque há 1 ano e 3 meses que a gente não tem isto. E isto é o começo. E as pessoas que aderiram, é maravilhoso, lindo. E espero que agora isto melhore e podemos continuar a fazer. O público adorou o espetáculo e o evento correspondeu a todas as expectativas e fez reviver esse sentimento lindo ao qual chamamos de saudade. Acho que todos nós estamos com muitas saudades de voltarmos a ter as noites fantásticas que nós sempre tentámos fazer, não é? Portanto, surgiu há sensivelmente um mês e meio, e em conversa com a Juliana e com o marido, então decidimos fazer uma noite de fados. Os fadistas, por sua vez, também viveram esse momento de forma muito especial. É uma emoção muito grande só ouvir estas guitarras. O melhor presente que falo por mim e também falo por eles, porque sei que é gratificante, é nós podermos cantar. Durante a quarentena todos puderam ver, nós estivemos em lives, mas faltava o principal. Não é o cachê, é as palmas, o calor do público. E voltar aqui esta noite foi gratificante, foi muito bom, é uma vitória. Isto é nós vencermos esta pandemia que passou, é vencermos. E é muito gratificante para mim e para todos podermos estarmos juntos. É uma emoção muito grande, eu hoje estou muito emocionada. E ainda houve tempo para saudar o regresso aos palcos de um dos maiores nomes do fado da nossa comunidade. Nosso Senhor me der voz, eu canto sempre. Voz e força nas pernas para estar em pé. O público já gosta de mim mesmo sem eu cantar. Foi sempre assim, não é? Fui sempre muito cómica, muito... sei lá. Quem é que me conhece em Milha? No New York, no Canadá, na Flórida, em todo lado. Ia fazer a revista também, não é? Eu hoje não era capaz de fazer revista nem nada. Mas cantar ainda estás aí bem. Cantar ainda canto. E ainda bem. Eu penso, pelo menos, fui bastante aplaudida. Bastante. No final, valeu a pena e os presentes apreciaram o espetáculo apresentado. No momento que se saúda, agora que o pior parece estar já ultrapassado. Não posso nem expressar em palavras o que me vai na alma. Estou mesmo feliz, a adorar. E dou os parabéns ao rancho, à Judite, à Susana e a todos os diretores, porque eles realmente são incansáveis. E não tem sido fácil este ano. Passou, mas agora eu tenho a certeza que vamos ir cada vez mais fortes. E eu vi ali também o Carlos Soares, que além de fazer malaçadas também canta razoavelmente também canta bem. E a querida Corina também estava lá. A Corina também estava presente. Agora vamos para uma sugestão. Veja bem, o primeiro parque flutuante de Nova Iorque, um presente de 260 milhões de dólares do bilionário Barry Diller para a cidade, abriu portas no passado fim de semana. Depois de 5 anos de construção no Rio Hudson e de muita agitação política para o conseguir construir, o Little Island tem cerca de 6 quilómetros, é descrito como um novo parque público projetado para que os nova-iorquinos possam desfrutar da natureza e da arte. O parque é gratuito e está localizado na Rua 13, portanto na 13ª Rua, dentro do Hudson River Park, no Pier 55, o Pier 55. E é um dos primeiros a abrir na cidade desde a pandemia da Covid-19, portanto é uma boa sugestão para este fim de semana. Vejam bem a maravilha que se construiu, Ricky, não é? Uma maravilha aqui bem perto de nós.
Rover Zhurong, o robô chinês, separou-se pela primeira vez do módulo de aterragem este sábado e já está a enviar fotos para a Terra. Espera-se que a missão dure cerca de 3 meses. Começou a aventura marciana do robô chinês Zhurong. Pela primeira vez desde que chegou à superfície do planeta vermelho, o rover destacou-se da plataforma de aterragem, fez algumas imagens que enviou e deu uma volta sozinho pelo solo marciano. Depois dos Estados Unidos, que têm neste momento 2 robôs em atividade, o Curiosity e o Perseverance, a China torna-se no segundo país a lançar para o planeta vizinho um destes pequenos veículos autónomos que têm a missão de recolher imagens que são depois enviadas para a Terra, tal como amostras do solo que são trazidas de volta uma vez terminado o trabalho. Outra das missões do rover é analisar os gases que são libertados pelas rochas à procura de possíveis sinais de vida. Para o robô chinês não há tempo a perder. Ao contrário dos primos norte-americanos, o Zhurong não vem equipado com uma bateria de plutónio e, por isso, não tem uma vida de mais de 3 meses. Bem, os chineses habituaram-nos aos brinquedos, mas isto não é brinquedos, é uma coisa a sério, não é? É um brinquedo a sério. É um brinquedo a sério, não é? Então, não vamos brincar quando se fala de futebol, vamos ao desporto, Ricky. Sim, Luís, o Sporting Clube de Braga venceu ontem o Benfica por 2-0 na final da Taça de Portugal e conquistou a sua 3ª taça na sua história, impondo às Águias a 12ª derrota em finais da Prova Rainha do futebol português. Em Coimbra, as Águias ficaram reduzidas a 10 jogadores desde 17 minutos por expulsão do guarda-redes Elton Leite. O primeiro golo do encontro surgiu do pé esquerdo de Lucas Piazon, num chapéu a Vlaco Dimos, marcava o relógio 45 mais 3 minutos. Aos 85, Ricardo Horta fuzilou o guardião grego e selou o 2-0 final para os bracarenses. Sérgio Conceição deverá estar de saída do Futebol Clube do Porto. O ainda treinador dos Dragões está a ser dado como certo nos italianos do Nápoles. Sérgio Conceição pode ter treinado o Futebol Clube do Porto pela última vez na derradeira jornada da Liga Portuguesa. A edição online do jornal italiano Corriere dello Sport garante esta segunda-feira que Sérgio Conceição será o próximo treinador do Nápoles, sucedendo no cargo a Gennaro Gattuso, demitido após ter falhado a qualificação para a Liga dos Campeões. Refere-se mesmo que o treinador de 46 anos será oficialmente apresentado nos próximos dias, naquele que será o regresso à Itália, país onde, enquanto jogador, representou a Parma, Lazio e o Inter de Milão. Em final de contrato com o Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição fecharia assim um ciclo de 4 épocas no clube, no qual conquistou 2 campeonatos, uma Taça de Portugal e ainda 2 supertaças. Portanto, Sérgio Conceição fora do Futebol Clube do Porto é uma perda irreparável, porque, não obstante algum temperamento que tem, é um excelente treinador. Excelente treinador que aqui é reconhecido, porque o Nápoles é também um clube de topo, e em Itália Sérgio Conceição tem o nome feito como jogador, representou a mais alto nível 3 clubes e, portanto, é uma entrada uma vez mais pela porta grande. Vamos ver. Bem, agora o valor do dólar norte-americano em Portugal e do real no Brasil e vice-versa. 0,8185, 1,2217 para o euro. 5,32 para o real, compra 0,18 para a venda. E agora vamos a mais um carrossel meteorológico, na medida em que vai haver subidas e descidas de temperatura aqui na costa leste, pelo menos nesta próxima semana. E para já, o chamado Memorial Day, aqueles 2 diazinhos do Memorial Day, estão ameaçados com alguma chuva, não é? Sim, poderá haver chuva. Vamos ver então com a Catarina Rubino. Exatamente. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark, com 77 graus. Nova York também com céu parcialmente nublado, com 73 graus. Boston com céu parcialmente nublado, com uma temperatura de 77 graus. Hartford também com céu parcialmente nublado, com 76 graus. Danbury também com céu parcialmente nublado, com 75 graus. Miami com céu parcialmente nublado e com 82 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado, com 85 graus. Los Angeles também com céu parcialmente nublado e com uma temperatura de 82 graus.
São Francisco com vento moderado e com 59 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. Muito obrigado, Catarina. Talvez seja bom recordarmos para os telespectadores que chegaram mais tarde a este programa a grande notícia do dia, que é muito importante, sobretudo para quem reside em New Jersey. Correto, Luís. A partir do dia 28 de maio, aqui em New Jersey... Portanto, será domingo, não é? Domingo, correto. Será levantada... Sexta-feira, Sexta-feira. Será levantada a obrigatoriedade do uso de máscaras, mas os donos de estabelecimento poderão exigir o uso da mesma. Para além disso, há vários estabelecimentos e escritórios estatais, também escolas, creches, clínicas, hospitais, onde o uso de máscara deverá continuar em efeito. E em relação aos cafés e restaurantes, portanto, os bares passam a funcionar em pleno, restaurantes passam a funcionar em pleno. O uso da máscara depende do proprietário do restaurante. Proprietário, também convém referir que a partir de sexta-feira dançar é permitido, as pistas de dança regressam assim aos estabelecimentos aqui em New Jersey. E agora vamos encerrar o espaço de notícias, vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta. Fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Está cansado de conduzir o mesmo carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen ID4, Jetta e Tiguan no Open Road Volkswagen em Bridgewater, New Jersey. No Open Road Volkswagen em Bridgewater, também fazemos a revisão do seu veículo com mecânicos qualificados e experientes. Ainda não sabe qual será o seu novo carro? Não se preocupe, because life is an open road. Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue, em Millburn, New Jersey. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu, mais os meus colegas, somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Christopher Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiriopatia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicletas e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Christopher Oliveira. Você já tem à sua disposição em casa ou no carro uma estação de rádio em português a partir de Newark, New Jersey. Em parceria com a RDP Internacional, 24 horas por dia de música, futebol, notícias e boa disposição com programação local. E pode escutar nos aplicativos OTT e RCP-US, ou se preferir, em onda média na área do Ironbound no 1640, ou então na internet em radioclubportuguês.com. RCP, sempre no ar, sempre consigo. Especiais da semana do Seabra Foods só na loja da Wilson Avenue. Costela de vaca peça inteira, 5,49 a libra. Lombinhos de porco peça inteira, 13,49 a libra. Atum triunfo, 2 por $3. Azeite português Chopal, litro, 4,99. Aldeia queijo Flamengo, bola, 5,99 a libra. Tomates com rama, 49 centavos a libra. Estes são os especiais da semana do Seabra Foods da Wilson Avenue. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. E agora seja muito bem-vindo à linha aberta, já sabe como é que há de falar connosco. Sim, é através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. É importante referir também que muitos dos pedidos que nos têm feito no decorrer da semana têm a ver
continuam a ter a ver com o dia em que as pessoas viajam para Portugal, sobretudo ao fim de semana ou perto do fim de semana. Porque nunca sabem se vão... Por exemplo, a pessoa que vai na segunda-feira para Portugal não sabe se há de fazer o teste no sábado ou no domingo, porque ou na sexta. Tem Isto que é uma fazer confusão no sábado. tremenda. Tem que fazer no sábado. São 3 dias, portanto, o primeiro dia é o dia que faz o teste, o terceiro dia é o dia que vai viajar, portanto, pelo meio só tem realmente um dia. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Boa noite, Sr. Luís. Boa noite, meu amigo, como está? Bom dia, Sr. Henrique. É só uma pergunta. Qual é o tempo limite para a renovação do passaporte americano? Eu mandei para lá já há tempo, sim, e não é. Há quanto tempo é que enviou? Já foi no princípio de março. Está bem. Estamos a 2 meses. Estamos bem. Sim, pode ir até 6 meses, normalmente 2 a 4 meses é o tempo que está agora. Mandou por correio ou fez numa... como é que fez? Portanto, como é que fez a renovação? Foi a minha mulher que mandou para lá toda coisa, não sei como é que era. Então foi pelo correio. Não foi nos correios, foi pelo correio. É um bocadinho diferente. Foi pela internet que ela fez. Pela internet, pois. Então, ela pode aceder ao seu file e saber exatamente quando é que irá ser processado. Precisa do passaporte para sair do país? Pois, em princípio, eu não sei, depende da situação lá em Portugal. Se a coisa continuar assim, eu provavelmente irei a Portugal, lá para princípio de julho, primeira semana, segunda semana de julho. Espera até ao dia meados de junho, senão, quando comprar o bilhete, poderá deslocar-se. Está aqui na área de New Jersey? Sim. Eu poderei... Eu tenho o passaporte americano, mas também tenho o português. Eu posso sair com o português na mesma? O português? Sair pode, depois o problema é entrar, está a perceber? Portanto, a sua nora que contacte o departamento onde fez o passaporte para saber exatamente qual é a situação. Mas eu penso que se foi em março, mais um mês ou assim deverá ter tudo resolvido. Ok. Exatamente. Muito obrigado. Eu consegui isso no mês, curiosamente, Ricky. Depende da situação. Tu lembras-te de uma situação muito curiosa, porque eu só reparei no passaporte, estava inspirado, o dia antes de embarcar. O dia antes. E então peguei num banquinho, não é? 2 banquinhos, eram 3 da manhã e fui para a Houston Street. Sentámos, fomos os primeiros da fila. Às 9 horas tinha o passaporte na mão. Portanto, acontece, agora não deve ser assim por causa da situação pandémica, mas vamos ver se isto melhora agora. Vamos a nova chamada. Muito boa noite. Linha aberta. Faz favor. Boa noite, Sr. Luís. Olá, minha senhora. Como está? Boa noite. Bem, muito obrigada. Então. Olha, eu tenho uma pergunta. Eu vendi um apartamento em Lisboa, em Portugal, e a pessoa que me mete o IRS disse-me que eu tenho que pagar 28% do dinheiro que eu fiz. Será que é verdade? 28% de imposto sobre a venda? Sim, sobre a venda, sim. Não está, é capaz de ser isso, olha, vou-lhe dizer. Várias coisas que tem que ter, presente. Comprou o apartamento e agora decidiu vendê-lo, correto? Sim, comprei em 84. Portanto, tem que pagar impostos sobre a mais-valia, está a perceber? Uhum. Portanto, e os 28% acho que é a mesma taxa. Poderá ser algo sobre isso, mas, portanto, se fosse uma herança, não teria nada a pagar. É diferente. Agora, se é uma mais-valia, terá que pagar. Pois, porque ele disse-me que é uma média de 7.500 euros. Eu acho muito. Pois. Depende do valor do apartamento também, não é? 7 vezes 8. Bastante grande, mas... Pois, a verdade é essa. E depois lembre-se uma coisa também, é que não se esqueça de, quando fizer os income taxes, vai ter que dizer que possuía esse apartamento e que o vendeu, não é? Correto, tem que fazer a declaração desse valor. Ou lá ou cá, não sei como é que a senhora tem feito, se é lá, se é cá. Tenho feito lá em Portugal. Faz sempre em Portugal? Sim. E faz aqui também? Faço aqui, mas eu fazia em Portugal porque eu tinha uma renda do apartamento a entrar. Mas fazer 2 vezes, taxada 2 vezes, é muito. É muito. Se fizeram em Portugal, fazem em Portugal, mas não tem que fazer aqui. Se fizer aqui,
junta as mais-valias de Portugal e não é nada de especial, pode ser que ainda receba dinheiro por cima. Oh, isso é que era bom. Pois é, falo com o seu contabilista sobre isso. Pronto. Está bem? Muito obrigada, Muito obrigado, eu Luís também. Ricardo. Uma boa Muito noite. obrigado. Atenção que é importante, e o nosso advogado residente em Portugal também, o Nelson Terezo, disse-nos que quem herda não paga imposto, mas se herda e vende, já tem que pagar. Correto. Portanto, é muito importante isso. Atenção ao uso campeão, é uma coisa que eles dizem. Se a pessoa tem alguém a tomar conta do seu património em Portugal há mais de 20 anos, tem que ter muito cuidado, porque se essa pessoa reivindicar o terreno ou a propriedade para ele, é dele, porque tem direito a ele se ocupa esse terreno, ou esse andar, ou esse prédio, por mais de 20 anos. E por isso é que é fundamental ter um representante legal lá, que Sim, está sem registado dúvida, como sem dúvida. representante para que situações como Nem essa que seja um bocadinho de terreno, uma mata, uma coisa qualquer. Vamos à nova chamada. Muito boa noite, linha aberta. Boa noite, fala Maria de Queluz. Boa noite, Olha, Michel. a minha informação que eu queria pedir era a seguinte. Sabem até quando é que vai vir o terceiro incentivo? O terceiro já devia ter recebido. Então, está a falar do terceiro. Sim. Então, estão a ser processados pagamentos. A senhora é reformada Sim, sim. e ainda não recebeu? Não. Faz impostos ou não? Não dá para fazer impostos. Portanto, o que eu recomendo é a senhora contactar com o IRS para saber exatamente o que é que está a acontecer, porque estão a ser processados pagamentos. Normalmente, os pagamentos que estão a ser agora processados é quando há alguma dúvida, quando há, portanto, qualquer questão que está pendente. Quando recebeu o primeiro e o segundo, recebeu rapidamente, foi? Sim, sim, foi. E não mudou de casa nem nada, pois não? Não, nem mudou de conta de banco, não? Nada. Então é uma questão de tempo, como diz o Rico. Mas contacte o IRS porque poderá ter uma informação e muitas vezes a situação poderá ser desbloqueada. Mas é que é muito difícil de ligarmos de cá para lá. A senhora está em Queluz, não é? Sim. Está em Portugal. Eu diria que nem é difícil. Por volta do meio-dia, que são 6 ou 7 da manhã aqui, é a melhor hora. No princípio do dia, porquê? Porque tento ligar devido ao fuso horário. Eu normalmente não tenho problemas de ligar por volta até às 8 da manhã, porque abrem às 7, nessa primeira hora é a melhor opção. Agora tem é que ser persistente, está a perceber? Está certo. Pronto, muito obrigado. Obrigado. Boa estadia. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, eu também. De facto, há pessoas que ainda não receberam, mas isto é um processo que, em determinados casos, demora algum tempo, não é? Há uns que têm mais sorte, recebem primeiro, e outras pessoas recebem mais para o fim. E poderá ter a ver também se recebe a reforma num banco português ou não, portanto, algo que tem que ser contabilizado. E pode receber com crédito também, não é? Correto. Fizerem contactos. E estão-nos a ouvir em Queluz. Exatamente, em Portugal. Muito boa noite, nova chamada em linha aberta. Boa noite. Olá, boa noite. Como está? Tudo bem? Tudo bem, obrigada. E o senhor? Estamos todos bem. Muito obrigado. Ok. Tenho uma perguntinha. Portanto, tenho planos, para ir a Portugal a sair dia 18 de julho. Ok. Ok. E gostava de saber qual é propriamente o dia que devo ir fazer o teste ao Covid. Dia 16. Portanto, dia 16. Uhum. Portanto, não importa se é da manhã ou à tarde, ou deve ser... Faça de manhã, que é para ter a certeza que tem o resultado nesse tempo. Nas tais 48 horas a seguir. Sim. Ok. É melhor. E também me sabe informar quando regressar, portanto, quando voltar, se nós também temos que fazer o teste do Covid também em Portugal. Tem que fazer. Neste momento, sim, ainda tem que fazer e vai custar 100 euros. Sim, por pessoa? Por pessoa, correto. Uau! Quantos são? Não me diga que são 12 ou 13, não? Somos dois, a Marina e a esposa.
Como diria o meu amigo Carlos de Madureira, são 200 papéis. Mas não, para onde é que vai? Para que sítio de Portugal é que vai? Alcobaça. Vai para Alcobaça. Se quiser telefonar amanhã de manhã, pode falar aqui connosco e nós damos-lhe uma morada de Alcobaça onde pode fazer o teste. Está bem? Pronto. Pode ligar de manhã. Obrigada, Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Prazer em ouvi-la. Vamos a uma nova chamada, porque afinal de contas, neste caso, Alcobaça, e nós temos aqui uma lista do país inteiro, não é? Do país inteiro, regiões autónomas também. Então vamos à nova chamada. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Olá, boa noite, então. O meu nome é Manuel da Silva de Elizabeth. Sim, senhor. Eu queria fazer uma pergunta. Diga. A renovação da licença de conduzir já é Real ID ou não? Não. Não. Pode marcar para Real ID e depois só tem que esperar que o chamem. Mas isso requer uma marcação especial. Não pode ser feito na internet, nem pode lá chegar e dizer, eu quero fazer o Real ID. Não, tem que marcar para o Real ID. Vai ao site do Motor Vehicles e faz uma marcação para o Real ID. E eles online. E depois eles dizem-lhe assim, quando é que o senhor pode lá ir fazer isso e os papéis tem que levar para provar que pode receber um Real ID. É muito fácil, muito fácil. Está certo? Ok, não, é porque eu já recebi a carta para renovar a licença, por isso é que estou aproveite isso, é mais simples. Aproveite e renove, que é muito rápido. Em vez de ter uma carta que recebeu há 2 semanas ou há 3 e ter que ir lá e pagar mais 14 ou 18 ou 20 dólares, é melhor de facto fazer já isso. Ok, então, obrigadinho. Só tem efeito a partir de outubro de 2022. Mas eu creio que ainda é capaz de ser estendido até 2023 por causa da pandemia. Ok. Está bem? Prazer em ouvi-lo também. Então, Muito obrigado. Obrigadinho, ok. Obrigado. Boa noite. O Real ID é de facto vai ser, portanto, um tipo de carta de condução segura. Muitos Estados já têm, nós fomos dos últimos a aceitar, e a culpa é do Phil Murphy, mas o que é certo é que já o pode fazer. Já o pode fazer. Houve muitos problemas informáticos. Muitos problemas informáticos, e eu lembro também que em New Jersey, desde o dia 1 de maio, que imigrantes indocumentados já podem tirar também a sua carta de condução. Exatamente. Mediante uma marcação prévia no site do Motor Vehicles, e estão a decorrer normalmente, neste momento, há marcações com 2 semanas de diferença. O que é muito bom, Vamos à última chamada. Muito boa noite, faz favor. Olha, Sr. Rico, boa noite, daqui do estado de Massachusetts. Olha, o meu colega Rico está aqui ao meu lado, preparadinho para lhe responder. Diga lá então. Olha, é que eu tenho visto o seu programa, gosto muito, e passa-se o seguinte, vocês estão a anunciar que a TAP que não viaja daqui de Boston para Portugal, mas afinal, que é só de Nova Iorque, ou não sei o quê, mas afinal, eu tive hoje informações de um rapaz meu amigo que vai no dia 4 de agosto de Boston, Lisboa. Sim, nós publicámos há cerca de 2 semanas a lista que a TAP nos enviou, onde rezava de facto os voos que são de Boston para Lisboa em diretos. Há de Boston, Washington, Newark, Miami e creio que também há outra cidade, São Francisco. Portanto, Boston tem, e nós dissemos isso nessa altura. Talvez não tivesse visto o programa nesse dia. Não tenho visto porque eu estive na Califórnia. Estive lá um mês na Califórnia. Ótimo, fez muito bem, que o clima é melhor. Exato, muito bom. Muito e eu agora, por acaso, na sexta-feira vi, quer dizer, mas não me apostou, por acaso, estive a falar com um colega meu, com um amigo meu, e ele disse-me que ia no dia 4 de agosto, mais ou menos para... Já pode marcar, sim. Já há voos para marcar. Eu disse, mas eu até falei no vosso programa. Inicialmente estiveram cancelados, estiveram indecisos em relação à pandemia. As coisas estão a modificar-se. Agora só falta a única coisa, saber quando é que os norte-americanos podem viajar para Portugal sem terem problemas e ir lá passar as suas férias. Exatamente. E quando é que os portugueses podem vir cá também. É o que falta. E estamos à espera a todo momento, não é? E eu apontaria que é o dia 1 de julho. O Ricky aponta ao dia 1 de julho.
Porque eu tenho aqui uma senhora, minha amiga, que vai em julho a Aham. Portugal e ela tem um netinho, ela é que é a doadora do netinho, o menino não fala nem nada, e ela ainda hoje foi à corte a Tanta e ainda não tem autorização para levar o menino, porque o menino é americano. Não pode Mas levar não o tem menino. nada a ver com Trenton. Tem a ver com o Consulado de Portugal. O seu netinho não é sei, filho então. de portugueses. Não, o netinho É só americano. Pois não, a mãe é portuguesa. Então, se a O mãe pai é que portuguesa, é só tirar um certificado de nascimento. Pode ir sem qualquer problema. Elas que já foi um advogado, ainda ela hoje me disse que o miúdo nem foi à escola. Meu Deus, o que a senhora tem passado sem problema nenhum. É só ir ao consulado fazer uma marcação, lá tiram-lhe imediatamente uma certidão de nascimento da criança, tem que apresentar a certidão de nascimento da criança e depois lá dão-lhe uma certidão de nascimento da sua filha. Da mãe. Portanto, da mãe. Senhor Pires, ele não é meu filho, nem é nada, é meu vizinho. Não interessa, mas pode fazer isso. Mas ela tipo, estás a ver, agora venho tanto, o menino Não, nem foi à senhora, escola. não tem que fazer isso, Nem- minha amiga. Agora o menino já é um homenzinho, Não. farta-se chorar porque quer ir cá para Portugal Não. e não deixam ir. E ela vai já no dia 4 de junho. Julho? Não junho, tem agora problema. já. Desde mesmo que ele seja filho de um português, automaticamente, portuguesa. de alguma Exatamente, portuguesa, também. tem direito a ir acompanhado Tem da direito a mãe. ir. A mãe do miúdo o pai é americano, mas a mãe é portuguesa. Pois, vai ao consulado e resolve o problema logo. Ela está farta. Diz que até já um loia foi. E que Não é resolvem preciso, o minha senhora, problema. isso é ridículo, não tem sentido. Ela disse há bocado a falar. Ela até me mostrou uns papéis amarelos que trouxe para preencher novamente, não sei o quê, não sei o quê. Diz que estão a fazer Deve ser para pagar $200 à hora, que é fácil, não é? Exatamente. Não vá nisso, vá ao marque no consulado, está bem? Ok, senhor. Pronto, prazer em ouvi-lo, muito obrigado. Boa noite. E muito obrigado muito também. obrigado. Muito grave. Portanto, é tão bom, é tão simples como isso. As pessoas não sabem. E depois cometem erros que lhe fazem gastar mais dinheiro e que complica a vida delas. Por isso é que sempre dizemos que é bom viajar na TAP, porque conhece as leis, e é bom contactar os consulados para ter tudo previamente. E é bom estar organizado. connosco todos os dias para saber o que é que se passa. Então vamos fazer uma breve pausa. Regressamos já. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E pronto, agora é a altura dos aniversários. Temos uma mão cheia de aniversários, Ricky. Mais do que uma mão, porque Exatamente, são são seis. E então não há ninguém com 6 dedos que eu saiba. Então vamos lá. Happy birthday to you. Maria Domingas, 80 anos de idade. Muitos parabéns, Maria. Joaquim Oliveira, 78 anos. Parabéns, Joaquim. Maria Ribeiro, uma cara Olha, bem a nossa conhecida. querida amiga. 57 anos. Muitos parabéns, Maria. Com um sorriso muito mais jovem, parece ser muito mais jovem, não é? Orlando Morales, 42 anos de idade. Muitos parabéns, Orlando. Ana Marques, 42 anos. Muitos parabéns. Isto está dentro de um carro, não é? Aham. Susana Saraiva, 32 anos de idade. Muitos parabéns, Susana. É a ternura dos 30, não é? Ternura dos 30. E agora vamos para 2 aniversários de casamento. É sempre um prazer. Vamos ver quem é que hoje vai lembrar o seu casamento que teve lugar há não sei quantos anos. Vamos ver. Casal Santos, bem conhecidos, Vítor Santos e a sua esposa, 57 anos de matrimónio, Beatriz e Vítor, um casal bem conhecido de Kearney. Parabéns. A caminho das parabéns. bodas de diamante, não é? Já. Assim é, muitos parabéns. O Vítor e a Beatriz. E a Beatriz. Muitas felicidades.
e a Sandra e o Rui Soares, 18 anos de matrimónio. Muitos parabéns, Sandra e Rui. Mais 2 dá 20. Mais 2 dá 20, mais 7 vamos dá à festa. bodas de prata. Bodas de prata. Parabéns. Muitos parabéns. E pronto, eu estava aqui a olhar para o meu Facebook, saber que as pessoas que estão connosco, são muitas, e podem comentar entre elas no Facebook ou então acompanhar nas plataformas, nas várias plataformas que têm pela América inteira. E agora temos também a possibilidade de sermos vistos também no OTT, é uma plataforma também, não é? Portanto, pode ver-nos praticamente todos os meios, desde o Verizon Fios à Cablevision, Dish Network, Comcast, etc, etc. Ou então através do Facebook, se por acaso não tem acesso a uma plataforma onde pode ver a programação toda da SIC Internacional. Só nos resta dizer boa noite, Ricky. Prometemos estar aqui amanhã, não é? Sim, amanhã à mesma hora, 7h30 da noite. E então, em nome de toda a produção, quem produziu, realizou e apresentou, tenha uma noite feliz e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.